Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Antônio, a Michelle deve ter falado de mim para vocês. Ela deve ter comentado, né? Eu sou formado em teologia, filosofia, dou aula lá no São Vicente de filosofia. Está sendo uma alegria muito grande trabalhar com filosofia aqui em Manhuaçu e principalmente com esse corpo docente bacana, o qual a Michelle também faz parte, né? Esse time bacana. Eu desde já agradeço a indicação que a Michelle fez, mas assim, né, eu trabalhei com catequese por muitos anos, né? Desde 2010 eu ajudei na catequese diocesana aqui de Caratinga e tive várias alegrias e uma delas foi de poder também fazer um curso de especialização em catequese pela CNBB e pela PUC Minas, né, chamado IRPAC. Então, tenho essa formação, essa alegria de ter tido a oportunidade de estudar um pouquinho. E nós estamos aí vivendo um tempo forte, né? Esse tempo que a igreja nos convida à iniciação à vida cristã, um resgate às nossas fontes, às nossas origens, que não é novo, né? Vocês sabem bem que isso é um desejo do Vaticano II e que chega no Brasil com um pouco de atraso, infelizmente. Mas chega e neste período, principalmente a partir do ano passado, né, quando foi lançado então este documento bacana, que para mim assim é um documento maravilhoso, né, a Iniciação à Vida Cristã, o documento 107, vem para trazer esse espírito do Vaticano II para a vida litúrgica sacramental, né? O documento ele é de cunho catequético porque o objetivo dele é a evangelização, né? É um convite a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, para fazer uma igreja discípula missionária do Cristo. Então, para ser discípula missionária do Cristo, a igreja ela precisa ser profética e misericordiosa, não tem como não ser, porque se ela não for assim, ela não vai ser discípula de Jesus Cristo e muito menos missionária. Então, o documento 107 ele faz esse grande resgate, né, de uma proposta que o próprio Cristo fez, mas muito iluminado pela palavra de Deus, né, pela palavra bíblica e pela Eucaristia, que são essas duas faces de um único sacramento, né, que é a palavra que Deus se faz para nós e o Deus feito pão, né, na Eucaristia. Não tem como desligar um do outro. Então, falar de iniciação à vida cristã é falar da vida litúrgica e sacramental de uma comunidade de fé. E aí é a grande proposta do documento, por isso ele é tão belo, por isso ele é tão bonito, porque ele vai de encontro com a proposta do Vaticano II, que é uma urgência para a igreja no mundo todo, e vai de resgate à proposta do próprio Cristo, porque vai de resgate às nossas fontes, nossas origens, e vai dar novo ardor missionário para nós cristãos, para quem trabalha na vida da comunidade, para quem está disposto a ser então esse iniciador na fé. E gente, para ser iniciador na fé, nós precisamos ser iniciados, né? Quando eu li o documento, vou ser muito sincero para vocês, primeira leitura foi uma leitura ansiosa, porque eu vi esse documento ser gestado, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar os outros estudos da CNBB e aguardar com muita ansiedade a produção deste documento. E quando então os bispos se reuniram no início do ano de 2017, né? Em abril, para ser bem exato, e eu fiquei sabendo que esse documento sairia da gaveta, eu fiquei assim ansioso e procurei o mais rápido consegui comprar o documento, então entrei em contato com as livrarias e assim que foi editado, que publicou, eles me mandaram, eu sentei e li numa tarde porque eu estava assim ansioso, precisava conhecer o documento, que assim, para mim como cristão, como catequista, eu sentia falta, né? Estávamos morrendo com uma proposta de igreja tão bonita e ao mesmo tempo tão fria, ou melhor, tão esfriada, né? Nós vivemos um período no Brasil, principalmente, em que a nossa fé foi esfriada, a vida litúrgica sacramental foi abandonada e nós tomamos um outro rumo, um outro direcionamento. Isso fez muito mal para a nossa fé e eu vejo que agora sim é o momento.
principalmente porque nós estamos vivendo um momento de crise e, e na crise é a grande oportunidade de revigorar, de retomar as nossas forças naquela fonte primeira. E a nossa fonte primeira é exatamente a proposta do Cristo, que só podemos chegar até essa proposta pela palavra e pela Eucaristia, ou seja, pela vida litúrgica sacramental. Então, nós, ouvindo a palavra do Mestre, vamos querer se incorporar ao Mestre. Ou seja, né, o que é, ou melhor, perguntar assim, qual sacramento da Igreja nos incorpora no Cristo? O batismo. O batismo não é para trazer cristão para a igreja, batismo não é para menino parar de chorar, batismo não é para menino não apenas não morrer pagão, não é nada disso. Batismo, primeiro ponto dele é de nos incorporar no Cristo. Por isso, pelo batismo entramos na igreja. Igreja, corpo místico do Cristo. E aí, qual é a expressão máxima de corpo de Cristo que temos? Eucaristia. Então, eu, incorporado no corpo de Cristo, só posso me sustentar a partir do momento que eu me alimento do Cristo. Mas para eu me alimentar do Cristo verdadeiramente e eu poder beber dessa fonte com propriedade, né? E conseguir levar isso para minha vida, ao ponto que as pessoas olhem para mim e consigam ver o Cristo que me alimenta, o Cristo que eu faço parte, né, que eu sou incorporado nele, eu preciso exalar o seu suave perfume, que só pode ser representado no sacramento da Crisma. Então, por isso também, né, eu me incorporo no Cristo pelo batismo, né? Ou melhor dizendo, eu sou incorporado no Cristo pelo batismo. Incorporado no Cristo, eu exalo o seu suave perfume. E aí eu posso, na minha comunidade, celebrar a Eucaristia. Na minha comunidade, eu posso viver o que é a Eucaristia. Nós chamamos de comunhão, né? Então fica a dica. E aí, sim, iniciados, nós vamos fazer uma comunidade de fé cada dia mais bonita, né? Então, assim, a proposta do documento é belíssimo, belíssimo. O documento é de fácil leitura. A imagem bíblica que foi inspirada, para mim, assim, é a inspiração do Espírito Santo, né? Ter pegado a imagem da samaritana, porque nós vivemos num momento em que nós temos tantas coisas que nos desviam do Cristo, né? Tantas propostas estranhas ao cristianismo que está sendo enxertado, né, na cabeça de nós cristãos, no meio de nossas comunidades, que assim como a samaritana tinha 5 maridos, eu acho que hoje não temos como calcular quantos maridos tem por aí, né? Então, assim, a proposta é belíssima, a imagem bíblica é fabulosa, pois a partir do momento que a samaritana se encontra com o Cristo, mesmo sem conhecê-lo direito, pois ela não o conhece bem, ela vai anunciá-lo. Gente, isso é interessantíssimo. Batismo não é para quem está de vida ativa na igreja. Batismo é para aquele que se deixa encontrar com o Cristo. Só aí é que ele vai atuar. Ele precisa ser iniciado. E aí eu pergunto para você, você foi iniciado na fé? Fica mais uma pergunta, né? Eu não tenho condição de dar respostas, nem agora, nem no futuro. Mas eu pergunto isso para mim todos os dias. Eu sou iniciado na fé? Pois é a partir da minha resposta é que eu vou dar passos, né? É a partir da minha resposta que eu vou ter condição de dar continuidade. Tá, fiz esse videozinho rápido aqui para vocês, né? Sem muita elaboração, meio no improviso, só para mesmo me apresentar e também falar um pouquinho do que eu já compreendo do documento e se vocês quiserem, é claro, né? Se vocês acharem que é válido, nós podemos marcar um bate-papo sobre o documento 107 e a gente crescer juntos, né? Nós nos iniciarmos nessa caminhada da fé que é tão bonita, tá bom? Muito obrigado, até mais. Beijo.